Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir sobre o tema aqui apresentado, Deus, um estudo à luz da doutrina espírita, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nos encontramos recolhidos em Teu santo nome, Senhor, para conduzirmos mais uma programação de estudo. E diante da oportunidade, Senhor, nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos abençoe a iniciativa, permitindo-nos, Senhor, contar também com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco de nosso estudo, de forma a conduzirmos a nossa programação com equilíbrio, com serenidade, de forma a podermos refletir, tomando como base o que o tema proporciona. Que possamos também, Senhor, com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, ampliar nosso entendimento acerca do tema, para podermos nos orientar com segurança em nossa caminhada evolutiva. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja. E a questão inicial é: como devemos entender Deus? Como a doutrina espírita pode favorecer esse entendimento? Como deve ser formulada a pergunta que nos permite compreender e refletir sobre Deus? É isso que veremos na sequência, quando então destacaremos algumas questões para refletirmos, tomando como base os princípios doutrinários, os princípios da doutrina espírita. É importante nós considerarmos que o estudo sistematizado da doutrina espírita nos proporciona o entendimento a várias questões relacionadas à vida, inclusive sobre Deus, nosso Pai.
E o estudo dos princípios da doutrina espírita nos abre uma perspectiva para o conhecimento da verdade espiritual, o que nos favorece o entendimento ampliado e aprofundado acerca da vida. E a literatura básica para pesquisarmos e construirmos esse conhecimento é o Pentateuco Kardeciano. São os 5 livros que a compõem, que apresentaremos na sequência. Agora, é importante também considerar a obra subsidiária, como as dos autores espirituais, André Luiz, Emmanuel, dentre outros, inclusive de autores encarnados como Leon Denis e outros. Mas agora queremos apresentar os 5 livros da codificação. E o primeiro deles, o que trouxe assim um ensinamento profundo acerca das verdades espirituais, é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Depois, nós tivemos o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui já em 1864, o livro O Céu e o Inferno, aqui já foi em 1865, e o livro A Gênese, que foi publicado em 1868. Para esse estudo, nós vamos destacar o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese. No Livro dos Espíritos, nós vamos tomar como base para o nosso estudo a primeira parte, que trata das causas primárias, especificamente o capítulo 1, que o codificador tratou, então, de Deus. Esse é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, da primeira parte. E, quanto ao livro A Gênese, nós vamos também recorrer ao capítulo 2, que trata de Deus. Essa seção do livro trata da Gênese segundo o Espiritismo. E nessa seção nós temos então o capítulo 2, que aborda como tema Deus. Queremos, nesse momento, compartilhar essa questão do Livro dos Espíritos, questão número 4, que o Kardec formulou aos espíritos superiores, que é o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos superiores respondem a Kardec: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Uma pergunta e uma resposta muito interessante que nos permite, então, já começar a compreender Deus. Nós queremos compartilhar essa imagem aqui, que é um recorte do que os telescópios aqui na Terra já conseguiram fotografar do universo. Isso aqui é só um recorte. Um universo que é o infinito. Ora, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Qual é a causa, portanto, do universo?
São questões para nós refletirmos. E Kardec faz um comentário a essa pergunta aqui, que é o seguinte: para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Mais um recorte aqui do espaço que traz um recorte do universo, o que os aparelhos aqui na Terra conseguiram alcançar, de um universo que é infinito. Qual é a causa? Muito interessante essa reflexão, que nos permite entender Deus. E na questão número 5, o Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Um sentimento instintivo. Os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Vamos adiante aqui para nós podermos examinar essa questão sobre Deus, tomando como base outros ensinamentos doutrinários. Mas antes vamos fazer alguns destaques aqui no contexto histórico, e nós gostaríamos de pontuar nesse momento algumas doutrinas, alguns pensamentos que vigoraram e que, de uma certa forma, ainda podem até repercutir nos dias de hoje. Mas, por exemplo, na Idade Antiga, tempo obviamente bem recuado aqui, que nós vamos poder contar a partir de 5.500 anos antes de Cristo, sabe? Até o século IV, depois de Cristo, nós vamos ter nesse período o totemismo, que é uma doutrina de concepção primitiva que significa a veneração pelos animais e objetos aos quais os deuses estavam ligados. Nós estamos, obviamente, destacando uma doutrina de concepção bem primitiva, né? Temos, nesse contexto histórico também, o politeísmo, uma doutrina de crença em vários deuses, crença em rituais, sacrifícios, né? A ideia do inferno, de Satanás, adoração de imagens. É importante considerar que uma doutrina que pode repercutir até os dias atuais, né? Mas nós tivemos também, nesse contexto histórico, nesse período, o monoteísmo, que é a doutrina de crença em um único Deus. O povo hebreu é uma referência nesse sentido, né, da crença em um único Deus. Segundo Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, nesse povo, no povo hebreu, era grande a certeza na existência de Deus.
Além do povo hebreu, é importante também destacar que alguns iniciados e sacerdotes de outras civilizações, também nesse período da Idade Antiga, nutriam da ideia do Deus único. E só para destacar, né, um outro evento significativo, importante, o cristianismo. E com Jesus, com nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos o maior ensinamento acerca do Deus único e, consequentemente, a universalização do monoteísmo. Então, nasce um novo conceito de Deus Pai, Deus amoroso, dentre vários outros ensinamentos de nosso Senhor, como o de que há muitas moradas na casa de meu Pai, sede perfeitos como nosso Pai Celestial. E na sequência, né, desses eventos históricos, nós podemos registrar ainda na Idade Média o evento do geocentrismo, um pensamento de que a Terra era o centro do universo e que o Criador, Deus, deveria residir na Terra. Com isso, humanizavam Deus na figura de Jesus. Podemos destacar também o pensamento do antropomorfismo, pensamento que atribui a Deus uma forma humana. Para o homem, Deus é sua imagem e semelhança. A partir desse pensamento é que a pergunta acerca de Deus era formulada: de quem é Deus? Mas uma pergunta totalmente equivocada, como veremos. Na sequência, já na Idade Moderna, nós tivemos já um evento, o heliocentrismo, já contando com a humanidade num outro patamar em termos evolutivos. Essa doutrina do heliocentrismo tem como fundamento o Sol, na condição de centro do sistema solar. Então, o Sol, uma estrela, como centro, tendo os planetas gravitando em torno do Sol. Nasce aqui, então, uma perspectiva nova, né, para entender Deus a partir da sua obra. Entender que o sistema solar é um sistema num contexto universal. Ora, ainda na Idade Moderna, nós estamos falando aqui, né, do século XIV até o século XIX, nós vamos ter o Espiritismo. E aí sim, a doutrina que revelou à humanidade a essência divina, explicitando seus atributos. É o que veremos na sequência do estudo, quando então vamos destacar alguns aspectos doutrinários. E fechando essa abordagem acerca desse contexto histórico, na Idade Contemporânea, que é em nossa época atual, a ciência, através da física, da biologia e da cosmologia, sobretudo, revelam cada vez mais uma consciência subjacente ao universo, intelectualizando os fenômenos físicos. Isso aqui é interessante. E neste contexto científico, nós temos alguns dados interessantes que queríamos compartilhar para que nós pudéssemos assim ter um entendimento acerca da magnitude do que estamos falando.
do universo, segundo os cientistas, data de 14 bilhões de anos. Isso, obviamente, segundo a teoria do Big Bang. As estrelas e as galáxias, de 2 a 5 bilhões de anos. O nosso sistema solar, de pelo menos 4,6 bilhões de anos. Contexto este que se insere a Terra, com pelo menos 4,6 bilhões de anos. Para nós podermos ter aqui uma compreensão da magnitude do universo, que é infinito. Qual é a causa? Muito bem, e mais, nós podemos agregar a essas informações, esses dados, algumas evidências científicas, como, por exemplo, calcula-se que o universo contém mais de 400 bilhões de galáxias. Isso, obviamente, tomando como base o que os cientistas aqui na Terra conseguem alcançar. E dessas, estima-se que 100 milhões podem ser vistas pelos observatórios. Então, nós temos uma projeção de 400 bilhões de galáxias, mas que apenas 100 milhões podem ser vistas pelos observatórios. Não é? E estima-se ainda uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia. Então, dessas 400 bilhões de galáxias, cada galáxia, então, teria 100 bilhões de estrelas por galáxia, como a nossa Via Láctea, né? Por exemplo, a nossa Via Láctea, né, a gente pode inserir aqui como uma dessas galáxias. Então, nós teríamos 400 bilhões de galáxias. E no livro Limiar do Infinito, do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo, tem uma parte muito interessante que queríamos compartilhar nesse momento, que ela diz o seguinte: cálculos muito pessimistas examinando o Sol, que é uma estrela envelhecida de quinta grandeza a sustentar hoje os planetas conhecidos, e que os mantém com a sua energia, fazem crer que nesse universo de sóis mais poderosos, se lhes fossem dados 2 planetas apenas para cada um, teríamos 200 bilhões em movimentação em nossa galáxia. 200 bilhões de planetas só em nossa galáxia. Ora, a projeção que fizemos aqui, de acordo com o que a ciência já registra, de mais de 400 bilhões de galáxias. E nós estamos falando do universo. E por mais que você tenha explorado o universo, que é infinito, você deu um passo muito pequeno, considerando todo o universo. Essa é a obra. Qual é a causa? É isso que vamos agora, com base em alguns apontamentos doutrinários, refletir. Muito bem. Para compreendermos Deus, nós destacamos aqui alguns aspectos relacionados à obra. Destacamos alguns dados, sobretudo relacionados à cosmologia. Mas vamos aqui agora novamente resgatar algumas questões do livro dos Espíritos para nós podermos entender Deus. E a pergunta que se faz é: que é Deus? E Kardec nos ensina nesse sentido, porque ele formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Que é a pergunta número 1. E os espíritos respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária
de todas as coisas. Para entender, portanto, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Porque o universo é um efeito e Deus é o Criador de tudo. É a inteligência suprema de todos os efeitos que nós destacamos alguns aspectos há pouco, que são inteligentes. É a causa primária de todas as coisas. E na questão número 9, Kardec formulou aos espíritos a seguinte questão: em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem a Kardec: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Ao observar as manifestações da natureza, nós vamos refletir acerca da causa. E complementando aqui a resposta, o trecho que estamos compartilhando, né? O orgulho é que gera a incredulidade. Portanto, nós precisamos de humildade para entender Deus enquanto Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, entender Deus enquanto Pai. E aqui nós vamos compartilhar algumas imagens que revelam também manifestações da natureza. Para podermos compartilhar esse trecho aqui do comentário de Kardec, a pergunta 9, que ele vai dizer o seguinte: que do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Uma reflexão aqui que nos permite entender, portanto, a magnitude de Deus. Outra questão que favorece o nosso entendimento acerca de Deus, o Criador, nos entender Deus enquanto inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, está aqui na questão 27, que nós vamos compartilhar apenas um trecho. E Kardec formulou da seguinte forma aos espíritos superiores: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E os espíritos superiores respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. E aqui só uma ilustração: Deus, portanto, é causa primária, inteligência suprema, cria o Espírito e a matéria. Aqui nós estamos apontando: Deus é a causa, Espírito e a matéria, efeito. Mais uma questão que nos ajuda a refletir para compreender Deus, nosso Pai. E recorrendo ao livro A Gênese, nós vamos ter uma outra contribuição do Kardec, que nos ajuda nessa compreensão acerca de Deus. Ele vai dizer o seguinte: que sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo.
acrescenta ele aqui ainda, constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Um apontamento aqui do codificador que nos ajuda a entender que, ao observarmos, portanto, a natureza, os efeitos, nós vamos chegar ao conhecimento das causas, sendo que essa causa não necessariamente ela precisa se manifestar de forma explícita. Mesmo quando ela se conserva oculta, é possível entender que o efeito é de uma inteligência suprema, não é? E o Kardec vai acrescentar: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. É só observarmos a natureza, a manifestação da natureza nos seus mais variados setores. Muito bem, vamos utilizar de uma figura aqui para ilustrar alguns aspectos conceituais que já abordamos com base nos ensinamentos doutrinários, e vamos aqui destacar primeiro o entendimento acerca de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é o que nós, inclusive, refletimos na resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ora, a partir de Deus, nós temos, então, como manifestação da natureza, nós podemos destacar as suas leis. Leis que regem a matéria e leis que regem a vida espiritual. A partir dessas leis, que nós podemos considerar as leis divinas ou leis naturais, nós vamos, então, entender que os eventos, os fenômenos da natureza, a manifestação da natureza, traduz essas leis, que são leis, portanto, que refletem a inteligência suprema do Criador. Então, os fenômenos materiais, eles estão submetidos a essas leis. Os fenômenos sociais, da mesma forma, e os fenômenos espirituais. Todos os eventos na natureza, todas as manifestações se submetem às leis de nosso Pai, de nosso Criador. E por isso nós, que nos enquadramos aqui nesse contexto social e espiritual, precisamos refletir acerca dessa orientação, dessa estrutura que a doutrina espírita nos proporciona para entender Deus enquanto Pai, enquanto Criador. Muito bem, e Kardec, no livro A Gênese, vai destacar o seguinte, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito, o aperfeiçoamento. Mas, se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. E é importante considerar que o espírito, quando alcança a perfeição
já alcança também um patamar e uma condição para compreender Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Vamos compreender essa afirmativa do Senhor nessa perspectiva, porque Ele é um Espírito perfeito. E ainda no livro A Gênese, nós vamos apresentar aqui esses atributos. São atributos como o Kardec argumentou no trecho compartilhado, que nos favorece o entendimento acerca de Deus. Vamos lá. O primeiro que nós tomamos como referência o livro A Gênese é esse, né? Esse atributo. Deus é a suprema e a soberana inteligência. Que o Kardec vai dizer o seguinte, isso está no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 9, que é o capítulo que nós estamos destacando aqui para trazer essas contribuições acerca de Deus. Então ele vai dizer o seguinte, que é limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria e assim por diante, até o infinito. Portanto, Deus, ele, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Essa é a compreensão de Deus que devemos ter nesse atributo aqui. Muito bem, outro atributo que tomaremos como referência de nossa pesquisa, o livro A Gênese. E o Kardec vai dizer o seguinte, Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. O argumento do codificador aqui é muito interessante. Não teve começo e não terá fim. Coerente com a resposta do Livro dos Espíritos, a resposta número 1, a pergunta número 1. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Outro atributo que nós vamos encontrar no livro A Gênese, mas que é também um atributo que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre Deus. Esse atributo, então, o Kardec faz o seguinte apontamento. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Ou seja, se Deus estivesse sujeito a mudanças, as suas leis não seriam estáveis. E aqui eu quero me reportar ao painel que nós apresentamos há pouco, a figura que ilustra a condição de Deus, nosso Pai, o Criador, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como
está registrado na resposta à pergunta número 1 que Kardec formulou aos espíritos superiores, que é Deus. Então, na figura, nós fizemos esse destaque e, na sequência, nós destacamos as leis que regem a matéria e as leis que regem a vida espiritual. Essas leis, elas apresentam uma condição de estabilidade, porque Deus é imutável, assim como as suas leis. As leis que regem os fenômenos da natureza, seja de ordem material, social e espiritual. Porque essa é a condição de nosso Pai, de nosso Criador, imutável. Outro atributo da divindade é Deus é imaterial, que o Kardec vai fazer o seguinte apontamento aqui. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria, como argumentamos há pouco, né? Quando nós destacamos na figura as leis que regem a matéria e leis que regem a vida espiritual. Mas aqui nós queríamos nos reportar a pergunta 27, que compartilhamos aqui também no estudo já, que trata da Trindade Universal. Quando os espíritos respondem a Kardec que há dois elementos na natureza, o espírito e a matéria, e acima deles Deus. Portanto, Deus como causa primária, inteligência suprema, não é? Outro atributo é que Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Por isso, Deus é onipotente, tem o poder supremo, porque ele é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Outro atributo é Deus é soberanamente justo e bom. E nós vamos encontrar, então, no livro A Gênese, o seguinte registro, que a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Vamos lembrar, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Kardec, ele acrescenta ainda que o fato de ser infinita uma qualidade, vai argumentar o codificador, exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto, com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha preta. Continua o codificador aqui. Que Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo,
não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhum haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. E acrescenta aqui o codificador: ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, nem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Por isso o atributo: Deus é soberanamente justo e bom. E para encerrar esse atributo, nós vamos compartilhar o seguinte registro: que a soberana bondade implica a soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. É um ensinamento fantástico para nós entendermos Deus nessa perspectiva também, enquanto soberanamente justo e bom. E um outro atributo que nós vamos compartilhar é este: Deus é infinitamente perfeito, que está também no livro A Gênese, que é o item 15. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Por isso, a definição do que é Deus: inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Para finalizar esse elenco de atributos, Deus é único. E o codificador traz o seguinte argumento: que a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Lembrar que Deus é único, Deus é onipotente. Com isso, nós queremos conduzir nosso estudo para o final, destacando aqui na figura a nossa caminhada para Deus. Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador, e como destacamos agora, dentre os atributos, que é soberanamente bom e justo, tem como referência para todos nós nosso Senhor Jesus Cristo, como destaca a questão 625 do Livro dos Espíritos, em que o Senhor é nosso guia e modelo de amor. E temos no Espiritismo, nos princípios da doutrina espírita, a chave para entendermos os ensinamentos de nosso Senhor com mais profundidade. E a partir daí, estabelecer as diretrizes para uma caminhada reformada. Uma caminhada com novos propósitos, onde buscamos nos reposicionar
quando assim for, diante de equívocos, mas, acima de tudo, procurar tomar como referência as leis de Deus, as leis soberanas, leis que regem os nossos destinos. E nós podemos, então, fazer isso recorrendo aos ensinamentos de nosso Senhor. E para isso nós podemos, através do estudo da doutrina espírita, encontrar a chave para compreendermos os ensinamentos do Senhor na sua pureza e assim promovermos a nossa reforma íntima, uma reforma que nos conduzirá de forma segura ao Pai. E com isso nós encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. A oportunidade que o agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos envolveram em mais essa oportunidade de estudo que nos favoreceu refletir acerca de nosso Pai, nosso Criador. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.